Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é o professor Hélio de Matemática. Este é a segunda parte dos vídeos de revisão para atividade online que vocês estão fazendo essa semana, tá? Da avaliação diagnóstica de português e matemática. Então pessoal, vamos lá, para a turma do terceiro ano do ensino médio. Vocês vão ter que lembrar da área da circunferência, área do trapézio, tá? Exercícios sobre área. Então, vai ter um exercício lá que vocês vão precisar lembrar dessas duas coisas. Como que era a fórmula da área da circunferência? É isso aí, ó. Π vezes R ao quadrado. Só que se eu quiser uma meia circunferência, metade, basta eu dividir por 2, certo? Eu dei um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma meia circunferência que tem diâmetro 10 centímetros. O diâmetro não está envolvido na fórmula da área, a gente precisa só do raio. O raio é metade do diâmetro. Entenderam por que eu dividi por 2, né, pessoal? A fórmula. Eu quero metade dessa área. Sempre que eu quero metade de alguma coisa, eu divido por 2, inclusive das áreas. Tá, vamos supor que o π, o exercício deu lá que ele mede aproximadamente 3,1. Então, substituindo na fórmula lá, ó, π vezes o raio elevado ao quadrado dividido por 2. 5 ao quadrado dá 25, eu dividi 25 por 2, deu 12,5, isso aqui vocês podem fazer na calculadora, tá? 3,1 vezes 12,5. Se a unidade de medida é centímetro, a minha área vai ter centímetro quadrado, tá? 38,75 centímetros quadrados. Vocês vão precisar se lembrar também da área do trapézio. Trapézio é fácil de identificar, é quando ele é uma figura mais ou menos assim. Ele pode estar de ponta cabeça, de lado, onde ele tem uma base maior e uma base menor, e elas são paralelas, tá? Esse é o trapézio. Você precisa saber a altura dele também para calcular a sua área. E a fórmula da área do trapézio é essa daqui, ó, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então basta substituir ali, ó, base maior 8, base menor 5, vezes a altura que é 4, dividido por 2. Eu posso dividir o 4 por 2, já vai dar só 2 em cima. 8 mais 5, 13. Vezes 2, 26. Unidade de medida metro. Então, a nossa resposta fica 26 metros quadrados. Tranquilo, né? Eu desenhei esse cilindro aqui porque tem um exercício ali que vai pedir a planificação de sólidos. E ele deu um cilindro. Imagina uma lata de óleo. Planificar Imagina que isso aqui é uma lata de óleo, você fez um corte aqui, aí eu vou abrir essa lata. E você vai abrir a parte de cima, aqui a parte de baixo. Calma aí que desfocou a câmera, voltou. Como que vai ficar essa figura toda aberta, tá? É isso que vocês precisam imaginar nesse exercício aí. Bem tranquilo. Tem muitos exercícios nessa prova que são mais de observação, não precisa fazer conta, só precisa ter um conhecimento básico de algumas coisas. Tem um exercício lá que ele pede para você mostrar qual é o intervalo do gráfico que é estritamente crescente ou decrescente, deixa eu ver. Estritamente crescente. Então vamos relembrar o que é crescente, estritamente crescente. Ó, eu dei um exemplo aqui de um gráfico, tá? Começa no 0 e vai embora para o infinito, não tem fim. Como que eu represento, escrevendo ali matematicamente, do 0 até o 3? Dessa maneira aqui, ó, colchete, início do intervalo que eu quero representar 0, vírgula, fim do intervalo, fecha colchete, eu quero representar do 0 até o 3. Este intervalo de 0 até 3, o gráfico é estritamente crescente, porque ele apenas está indo para cima.
né? Olha o eixo das abscissas, tem uma seta aqui, ó, apontando para a direita, tá? Você nunca vai ver apontando para a esquerda, sempre para a direita. A nossa observação tem que ser sempre da esquerda para a direita, de baixo para cima, respeitando aqui o eixo das ordenadas também, que tem uma setinha para cima. Então, ó, começou aqui, né? Você não vai começar aqui para lá, é daqui para lá. Coloca o lápis ali, ó, e vê para onde ele está indo. Está indo para cima, então é crescente. Se em nenhum momento ele desceu ou ficou constante, é estritamente crescente. Aqui do intervalo do 3 até o 5, ele não foi para cima nem para baixo, então ele se manteve constante. Olha lá, do 3 até o 5, constante. O intervalo de 5 até o 8, estritamente crescente. E do 8 em diante, esse 10 eu nem precisava colocar aqui. Do 8 para frente, ela é estritamente decrescente. Se eu sei que ela só vai para baixo agora, não muda mais. É assim que eu represento do 8 para frente, ó. Colchete, quer dizer que é um intervalo fechado no 8 e aberto no infinito ali. Esse aqui é o símbolo do infinito. Quando eu coloco aberto, é que eu não estou mostrando até onde ele vai, né? Se aqui tivesse aberto, por exemplo, fechado no 5, aberto no 8, quer dizer que começa no 5 e até antes de chegar no 8, até no 7,9999, mas não chega no 8. Isso que é o aberto. E quando eu represento o infinito, o intervalo sempre tem que ser aberto, tá? A gente não sabe onde termina o infinito, né? É isso aí, gente. Então, ó, voltando ao que eu disse antes, temos muitos exercícios de observações, certo? Por exemplo, semelhança de triângulos. Ele quer saber quais triângulos são semelhantes. Para eu saber se um triângulo é semelhante a outro, vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu tenho um triângulo aqui, com um ângulo reto aqui. Aqui mede 10 e aqui mede 5, por exemplo. Aí tem um outro triângulo menorzinho ali, onde aqui mede 5 e aqui mede 2. Calma aí, para não marcar errado aqui. Isso, aqui mede 2,5. Então, ó. Eita, essa câmera aqui hoje tá boa, hein? Estes triângulos eu posso afirmar que eles são semelhantes. Por quê? Ó, esse triângulo é maior que esse. Porém, se eu fizer comparar as proporções, ó, o lado maior sobre o lado menor, poderia ser o inverso também. Será que é igual a proporção ali do lado maior sobre o lado menor do triângulo? 10 dividido por 5 dá 2. 5 dividido por 2,5 também dá 2. Então eles são semelhantes. É como se fosse uma miniatura daquele ali. O que aconteceu aqui, ó, pega esse triângulo, vira para cá e depois vira para cima assim. Foi isso que aconteceu. E menor, né? São semelhantes. Então, ó, são semelhantes. É quando eles são... Não precisa ser de mesmo tamanho. Eles só precisam ter medidas proporcionais. Você também pode saber se eles são semelhantes olhando os ângulos. Ó, vamos supor que aqui é 60 graus. E aqui é 60 graus também. Não, aqui no caso tinha que ser aqui, ó, 60 graus aqui. Né? Porque o lado que eu dei ali é o oposto, né? O ângulo. Isso. Dá pra ver se eles são semelhantes dessa forma também, tá? Basta ter dois ângulos iguais. Tem o caso dos triângulos serem congruentes, que não é o caso ali, mas só para vocês saberem a diferença. Ó, os triângulos podem ser distintos, semelhantes, que é esse caso aqui, ou congruentes, que é quando eles são idênticos. Além de ter as mesmas proporções, eles são de mesmo tamanho. São mesmas medidas, tamanho, ângulo, tudo. Aí eles são congruentes, tá?
Deixa eu ver, tem uns exercícios aqui que estão bem tranquilos, nem preciso comentar. Vai cair um pouco de função exponencial. Tá. Ó, aqui tem um exercício interessante para você observar uma função desse tipo aqui, ó, f de x igual a x mais b, onde o a é maior que o zero e o b é menor que o zero. Então, eu não vou mostrar a resposta aqui, né? Mas eu vou ensinar vocês a observar isso aqui, ó, num gráfico, no plano cartesiano. Vocês já viram isso aqui é bem tranquilo. O valor de a, ele vai dizer para mim se a minha função é crescente ou decrescente. Se esse a é positivo, vai ser um gráfico que vai para cima, assim, ó. Ele pode ser assim, por exemplo. Esse valor de b aqui, ó, ele vai nos dizer aonde ele corta no eixo y, tá? Então, nesse caso aqui, o b, ele tem que ser negativo. Ele pode ser, por exemplo, menos 2, tá? Vamos supor que aqui pegou no menos 2 ali, ó. Então, tá? Esse valor aqui que corta o eixo y é esse resultado aqui, é o valor de b. E o sinal do a, se é positivo ou negativo, vai dizer se a reta está indo para cima ou para baixo. Então, isso aqui, com essas informações, você já consegue resolver o exercício ali de observação de gráfico. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Tem mais um exercício de observação de gráfico exponencial agora. O gráfico de uma função exponencial ela é assim, ó. Nossa, ficou bem torto isso aqui. Deixa eu fazer outro aqui. Eixo x, eixo y. Ela sempre vai passar aqui no 1, ó. Ela vai crescendo. E aqui, ó, ela vai quase... Ela nunca toca na reta x, tá? Esse aqui é o gráfico de uma função desse tipo aqui, ó, y igual a elevado a x. Função exponencial é quando a letrinha está ali no expoente, tá? Quando eu pego essa função e diminuo 1, por exemplo, o que acontece? Imagina todo esse gráfico, ele vai descer uma unidade para baixo. Então, se ele estava aqui, estava passando 1, ele vai passar no 0 aqui, ó. Imagina a mesma coisa, exatamente igual. Ó, ele quase encostava aqui no y igual a 0, agora ele quase vai encostar no y igual a menos 1. Ó, ele quase vai encostar, mas nunca vai encostar. Tá vendo? Eu peguei esse gráfico, esse mesmo gráfico, e desci uma unidade. Isso que acontece quando eu diminuo 1 aqui. Se eu somasse 1, o que ia acontecer? Ele ia subir uma unidade. Ele ia passar aqui no 2. O mesmo gráfico, exatamente, o mesmo desenho. Tá? Vamos ver o que mais que eu posso falar aqui. Vou dar um valor para o a ali, ó. Y é igual a 3 elevado a x. Como que é o gráfico disso aqui? Vai ser a mesma coisa, ó. Ele vai passar aqui no 1, tá? Vai vir aqui, vai passar no 1. Quando x valer 1, quanto que é 3 elevado a 1?
3. Então, ó, quando x for 1, o y vai valer 3. Ele tem que passar por aqui também, ó. Tá? Se eu tirasse 1 aqui, o que ia acontecer? Todo esse gráfico aqui ia descer uma escala para baixo. Então, se aqui era 1, ele vai passar aqui no 0. Se aqui ele passava no 3 e no 1, agora ele vai passar aqui no 2, ó, aqui embaixo. Então, vai ficar mais ou menos assim o gráfico. Parecido com o que eu fiz ali. Tá? Deixa eu voltar naquele gráfico lá da reta, ó. Eu acho que fica mais fácil vocês entenderem algumas coisas. Esse valor de B, ó, vou dar um exemplo mais concreto aqui. Y igual a x. Como que é o gráfico dessa função? Eixo x, eixo y. O y igual a x é uma reta na diagonal aqui assim, ó. Por que eu sei que é uma reta? Quando o x vale 1, o y vale 1. Quando o x vale 2, o y vale 2. Porque o x é igual a y. Tá vendo? Quando o x vale menos 1, o y vai valer menos 1 também. Assim sucessivamente. Quando eu pego e somo 1 aqui, ó, eu quero saber o gráfico de x mais 1. Eu estou pegando essa reta e subindo uma unidade para cima. Então, quando ela passava aqui no 0, agora ela vai passar aqui no 1. Ela vai ficar aqui em cima, assim, ó. Tá? Então, o exercício ali de exponencial é isso aí também, a mesma ideia, pessoal. Quando eu pego, somo 1 ou diminuo 1, ou 2 ou 3 no termo independente, que é o valor ali que não tem letra, que está isolado, é esse movimento na vertical, tá? Quando eu quero saber o movimento na horizontal, são os valores que envolvem o x. Por exemplo, aqui, ó, essa parte não precisa, não vou complicar demais não, que no exercício ali é só observação, vocês nem vão precisar fazer conta. Vocês entendendo essa parte aqui, vocês já vão conseguir resolver o exercício ali. Vamos ver o que mais, deixa eu ver, acho que já vamos parar por aqui, para não ficar muito extenso. Aí, no decorrer da semana a gente vai estar postando mais vídeos, tá? Bons estudos e até a próxima.